E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Mais um dia de boas notícias pra direita e pro Dilma, pesadelo. Gente, o Trump começou a nomear pessoas para cargos-chave. A imprensa está falando sobre isso e o Guga Chakra no Globo comenta de uma pessoa em específico que vai ser um pesadelo pro Dilma. O Jamil Chad confirma a informação. E nesse primeiro tema, eu vou falar sobre isso, falar sobre a nomeação do Musk, do Vivek e alguns assuntos que mostram a diferença da agenda do Trump, da agenda do Lula, que é a agenda globalista. Aí depois, vamos continuar falando de agendas, porque o consórcio está chorando aí sobre alguns temas que o Trump quer colocar para andar. E eu acho que tem tudo a ver com os embates que estão acontecendo na rede social, inclusive no Brasil. E aí a gente vai fazer aquela retrospectivazinha histórica, né? Todo dia agora tá tendo um assunto pra gente voltar ao passado e lembrar de coisas que aconteceram no Brasil e que mostram que podemos ter esperança em dias melhores. Quem não tem esperança é o Dilma. Tá a maior confusão na rede social. Gleisi Hoffmann assinando um manifesto contra o Lula. A gente vai conversar sobre isso. Tem muita coisa pra gente comentar. Tem um texto interessante até que foi publicado no Bruno 247, que eu acho que ele é válido pra analisar diversos cenários diferentes. E no fim, eu não sei nem se vai dar tempo de comentar sobre isso hoje, falar dele, Jair Messias Bolsonaro, mais uma entrevista agora pro Metrópolis, para desespero da ala que não quer que Bolsonaro converse com ninguém. E teve um texto interessante também no Estadão, mas eu acho que não vai dar pra comentar sobre isso hoje. Mas enfim, vamos lá. Vejam só, já começando com ela. Rubio no Departamento de Estado pode ser pesadelo para Lula. Por quê? O perfil do senador, principal cotado ao cargo, é distinto de todos os secretários de Estado ao longo das últimas décadas que possuíam pouco interesse na América Latina. Aí o Guga Chakra diz que não há nome pior, né, para o Lula do que o Marco Rubio. Qualquer possibilidade de uma reação amistosa entre os dois fica inviável, caso se confirme a escolha. Pessoas próximo a figuras da direita latino-americana e entusiasta de Bolsonaro, o favorito para chefiar a diplomacia americana é abertamente crítico ao Lula. Aí comenta, ele é filho de cubanos que buscaram asilo nos Estados Unidos depois da Revolução em Cuba. Rubio cresceu interessado em assuntos latino-americanos e sempre adotou uma postura conservadora, em parte pela sua história familiar. Seu perfil é distinto aos secretários de Estado ao longo das últimas décadas, que possuíam pouco interesse na América Latina. O que eu discordo, a galera tem interesse sempre em tudo. Mas imagine, né? O cara tem sua família, fugindo de Cuba. Acho que ele entende os males da esquerda latino-americana. Para complementar o Guga Chakra, um parágrafo, acho que resume tudo. Cotado para chefiar a diplomacia de Trump, atacou Lula e apoiou Bolsonaro. O senador da Flórida, Marco Rubio, cotado para assumir o Departamento de Estado norte-americano no governo do Trump, teceu duras críticas a Lula. Ali em vermelho, atacou o Supremo e repetiu a narrativa de censura adotada pelo bolsonarismo. O republicano ainda teceu elogios a Jair Bolsonaro e defendeu que em seu primeiro mandato Trump se aproximasse do Brasil. Para desespero do consórcio, né? E para... Enfim, né? Não é possível que a gente só vai apanhar dia sim, dia também. Uma hora as coisas têm que melhorar. O que eu sei é que quando eu penso em secretário de Estado, o nome que vem na minha cabeça é John Foster Dulles, pai do nosso Dulles, que tanto operou e sabotou o Brasil. É um carro com muito poder. O que é que vai ser feito? Não faço a mínima ideia. O que eu sei é o seguinte, se a imprensa está incomodada, é porque deve ter algum motivo para sorrir. Deve ter algum motivo para a gente sorrir, senão a imprensa não estava tão incomodada. Inclusive a Ana Paula Henkel ontem, ela fez um tweet relembrando um tweet do Marco Rubio, agora de setembro, onde ele critica o banimento do Twitter no Brasil. Quem também agora é um membro oficial da administração Trump é o investigado, né? Esse membro de uma possível ORCRIM, uma organização criminosa transnacional de extrema direita, Elon Musk. Aí eu fiquei pensando ontem, né? Rapaz, se o Elon Musk aí foi condenado, né, por agir em conluio com a extrema-direita e tudo mais, pipipi, ppp, etc. E aí o que vai rolar? Será que ele vai ser deportado?
Será que Elon Musk vai ser deportado para o Brasil? Vou dar só uma pausa aqui. Enfim, né? Será que deportariam Elon Musk para o Brasil? Será? O que é que vai acontecer a partir de agora, né? Porque Elon Musk, como todo mundo sabe, né, ele opera no Brasil junto a essa rede transnacional que fica atacando a democracia. Seria curioso ver, né? Tu já imaginou? Suprema Corte Brasileira condena membro da administração Trump. Uma crise diplomática. Um membro do governo Trump alvo de inquéritos sigilosos que ocorrem no Brasil. Ai, ai, todo dia o Brasil me surpreende. Enfim, além do Elon Musk e piadas à parte, ele vai entrar lá para a questão de eficiência, né? Para tentar deixar o Estado americano mais eficiente. Espero que ele consiga realmente empenhar. O pessoal é muito simpático a ele, né? Questão do Twitter, o que ele disse de rede social. Agora, o nome que chamou minha atenção mesmo, para valer, é o Vivek. Eu acho o Vivek um cara muito diferenciado. O Vivek, ele ganha espaço no debate público quando ele lança um fundo, né? Que é um fundo anti-SG. É um dos primeiros caras que realmente se levantou, colocou mão na massa, entregando resultado e escreveu livros sobre isso, diversas coisas. Então, a partir do momento que o Trump traz um cara desse para dentro da máquina, eu acho que é um indicativo forte de assim, cara, a gente não vai aqui ficar tomando decisão econômica baseado em questão ideológica, maluquice aí, agenda verde e tudo mais. Não, a gente vai tomar, sabe, decisões com base em questões realmente técnicas, visando o melhor para os Estados Unidos. Isso daqui acho que pode ser um indicativo forte, até porque o Musk também compartilha desse tipo de visão pro próprio mercado, né? Falou, galera, não vai rolar, sabe? Não vem com esse papo maluco aí de agenda verde, não é esse caminho que a gente vai seguir. Inclusive pode acabar, né, dando direcionado em toda essa agenda ao redor do mundo, e a gente vai comentar sobre isso porque saíram algumas notícias nessa linha, como por exemplo, Trump anuncia desregulamentação ambiental, enquanto o Brasil de Lula quer aliança global. No comunicado, assessores do Trump indicaram que Zeldin vai garantir a desregulamentação que permitirá que o setor produtivo americano possa voltar a crescer. Setor produtivo. Produtivo. Uma palavra que você não escuta no Brasil. Eu não tô aqui esculhambando, não. Tô falando sério. Gente, isso daqui não é uma coisa que desapareceu agora, na era Lula. Eu não sei quantos anos eu não escuto falar na imprensa brasileira sobre o setor produtivo. Infelizmente, eu queria que fosse diferente. Quando a imprensa falasse de economia, eu não queria ver a seguinte, safra recorde. É só isso que eu escuto, safra recorde. Beleza, né? A gente tem graças a Deus temos o agro. Mas quando é que a gente vai ouvir falar no Brasil de produção recorde? De bens, produtos de valor agregado que geram empregos com melhores salários? Os Estados Unidos, eles estão preocupados com isso. E eles sabem que essa agenda impede o crescimento da nação. O Brasil do Lula também sabe disso e age para que a gente continue na pior. Restauraremos o domínio energético dos Estados Unidos, revitalizaremos nosso setor automotivo para trazer de volta os empregos americanos e faremos dos Estados Unidos o líder global em inteligência artificial. Falou pouco, falou muito. O que é restaurar o domínio energético dos Estados Unidos? Ele tá falando, a gente vai meter broca no chão, vai ter petróleo, vai ter energia, vai ter gás, vai ter energia nuclear, vai ter tudo. Domínio energético é domínio energético. É você dominar todas as energias disponíveis para garantir que o seu país pode crescer. Uma matéria, eu acho que de 1957 ou foi 1959, a gente abordou isso pela primeira vez em junho de 2023, quando o primeiro dossiê histórico, indo atrás lá de matérias da Biblioteca Nacional. É uma matéria do jornal O Semanário, até do avô lá da gringa Brasília, que o pessoal comentava sobre o uso de energia, mostrando que 40% de energia do mundo era gasto nos Estados Unidos. 40% de toda a energia mundial. E eles eram responsáveis, enquanto a gente tinha 6% da população, algo assim. E aí você fazia o contrário, você olhava que a América Latina, não, assim,
eles consumiam 40% da energia e produziam acho que 40% dos bens do mundo inteiro. Enquanto isso, a América Latina produzia 6% da energia global e também só produzia, né, 6% dos produtos. Então você vê, era uma relação absurda. E aí na época esse jornal... Deixa eu ir atrás nessa matéria. Essa matéria é interessante. Pra não ficar só no falatório, né? Foi mal. 2023, junho. Vamos aqui no Atlas. Relações Internacionais, CP dos Rockefeller. Vai estar aqui. Dados. Atomobras. Aqui. É população, isso mesmo. América do Norte e América Latina tinha a mesma população. Produção. 40% da produção mundial está na América do Norte. 40% da energia na América do Norte. América Latina, 4% da produção mundial. 3,7% da energia. E aí eles comentavam... Cadê? Os imperialistas sabem que a produção e o consumo de energia é que determinam o progresso econômico e social de um povo. Eles realmente sabem e estão falando agora. A gente vai ter domínio energético. Ora, a nação que se quiser industrializar terá que produzir energia abundantemente e a baixo preço, seja que tipo for, elétrica, carvão, derivado de petróleo, energia nuclear. Os imperialistas yankees conhecem ainda a seguinte porcentagem em relação ao total mundial. E aí falava, ó, essa política, longe de se atenuar, intensificou-se. Corremos os olhos pelo mapa do continente americano, veremos que os Estados Unidos reduziram todas essas repúblicas a áreas de sua influência. Não escapa uma. Wall Street mete-se desabusadamente em seus negócios internos, delimita sua política externa, molda a opinião pública de cerca de 280 milhões de habitantes. Essa matéria aqui é de, se não me engano, 1959. Traduz Wall Street para o mercado financeiro. Quem é que avança com a agenda verde? É o mercado financeiro. Mudou nada. Não mudou nada. A mesma coisa. Agora lá nos Estados Unidos, uma administração, a direita, né, que sabe o que é soberania nacional. Isso aí, ó. Vamos restaurar o domínio energético. Revitalizaremos nosso setor automotivo, reindustrializar o país para ter melhores empregos, para trazer de volta os empregos. Gente, quando você pensar nessa questão de indústria, no primeiro momento você pensa o quê, né? O cara tá lá, o mecânico, o montador, né? O técnico que tá ali colocando as portas do carro. Mas o que você tem que pensar é que numa indústria você tem desde a portaria até o gerente, passando por recursos humanos, passando pela área de TI, passando pela parte de controladoria, que é a parte de, sei lá, do contador, a questão do almoxarifado, a questão da logística. Tem tudo isso numa indústria. Sabe? Então, assim, você fala, pô, mas eu estudei nutrição. Sim, tem um restaurante industrial que trabalha nutricionistas. Não sei se você sabe. Quem faz nutrição, principalmente, sabe disso, né? Essas empresas grandes, Sotexo, Sapori, que trabalham no Brasil inteiro, né? As terceirizadas que fornecem esse tipo de serviço, que tem as cozinheiras e tem toda a planta tem um nutricionista. Mas às vezes você não estudou, você não sabe disso, você não sabia disso. Na sua cabeça, nutricionista só faz, sabe, dieta para perder peso. Não, é só isso. Então, é crucial ter indústria. Olha lá. Olha lá. Enfim, ainda estão preocupados com inteligência artificial, que agora é a fronteira tecnológica do momento. Na entrevista à Fox News, o escolhido por Trump sinalizou que iria desmontar as políticas da esquerda na área ambiental. Zeldin é conhecido por sua postura na questão do meio ambiente. Ele recebeu a pior pontuação por parte de ONGs que monitoram o comportamento de deputados em questões ambientais. Esse tem o aval. Se as ONGs o odeiam, é o pior para as ONGs, é o melhor para os Estados Unidos. Pensando no país deles, é a melhor decisão. Incerteza no G20. Com vitória de Trump, governo Lula teme mudança de posição em temas-chave. Lula, um vassalo do globalismo, um ser antinacional. Efeito Trump, provável estímulo ao petróleo nos Estados Unidos pode atrasar a transição energética e afetar o Brasil. Em vez do Lula explorar a margem equatorial, Lula sabota o Brasil, né, com o apoio da Marina Silva e o careca cabeludo do Ibama. Aí o Vilimil comenta, né? A descoberta é que o plano deu errado. Efeito Trump gera incômodo no ambientalismo globalista. Aqui foi ontem, né? Para não ter dúvidas, eu sei que vocês não têm, que Lula é um globalista, mas para não restar dúvidas,
Haddad é nomeado pela Time, uma das lideranças climáticas mais influentes. Time, ela em revista globalista. E aí o Cantalice diz, ó, a luta pela transição ecológica ganha o mundo. Não. Não ganha mundo nenhum. É uma luta globalista. No Brasil, que podemos conseguir os maiores êxitos nessa questão, Haddad tem cuidado pessoalmente dessa transição. E aí o Cantalice deixa claro que Haddad é Lula e Lula é Haddad. Então é a mesma coisa. Ambos globalistas. Aí vamos voltar. Pra você entender. Entender o buraco que Lula nos enfia. Conferência do Clima avança nas regras para criar mercado de carbono global. A criação de um mercado de carbono dentro do guarda-chuva do Acordo de Paris. Você lembra que o Trump falou que vai ser do Acordo de Paris, né? O Lula está no Acordo de Paris. É diferente das iniciativas de mercado de carbono voluntários que já existem em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Neles, empresas podem abater emissões de CO2 de metas estabelecidas por elas próprias. Não é voluntário. O que está sendo conversado agora, não. Os cortes de gases de estufa dessas empresas, porém, podem vir a ser contabilizados pelo novo mercado de carbono global, a depender de detalhes das regras a serem criadas. E aí, essa ação de criar um mercado mundial de carbono é motivada por causa do Trump. Uma preocupação dos países membros da Convenção do Clima em aprovar o arcabouço dos mercados de carbono agora é que, com a eleição do Trump, um negacionista que promete tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, a missão poderia ficar mais difícil. Em princípio, o mercado global sob chancela da ONU. A ONU é que vai controlar quanto carbono você pode consumir. Permitiria empresas americanas gerarem créditos de carbono mesmo sem adesão do governo americano ao tratado. Quero dizer que, embora o governo federal dos Estados Unidos, sob Trump, possa colocar a ação climática em segundo plano, o trabalho continuará com paixão e compromisso, diz o Podesta, que é o enviado especial para o clima do governo Biden. O texto aprovado ontem reconhece a autoridade de um corpo supervisor de técnicos criados pela Convenção do Clima da ONU para implementar o sistema. Esse órgão vai elaborar padrões e supervisionar um mecanismo que criará as regras para trocas de créditos de carbono além da fronteira dos países. É esse tipo de iniciativa que o Lula apoia. Vocês estão dando poder para a ONU de polícia, porque isso é um poder de polícia, que você vai poder punir poderes de uma polícia global. Começa aí, né? Tudo é carbono. A vida humana é feita de carbono. É a molécula mais presente, né? A matéria, na química orgânica, tudo é carbono. Tudo tem carbono. E aí? Como é que resolve isso? E aí estão acelerando, porque o Trump foi eleito. Aí você vem pro Brasil, o Brasil do Lula. Olha a preocupação da administração Trump. Geração de energia, geração de emprego. Prioridade do governo Lula. BNDES, Fundo Clima, aprova em 7 meses, 2,5 vezes o valor aprovado em toda a sua história. E o Renato comenta. Imaginem um BNDES que apoia de verdade o pequeno e médio empresário. Um banco nacional de desenvolvimento, que o D de desenvolvimento é verdadeiramente de desenvolvimento, ajudando o povo, ajudando o empresário. A espinha dorsal econômica do país, mas que segue refém do monopólio de crédito dos grandes bancos. Porém, o banco está preso a uma agenda ideológica atrasada que só serve para agradar uma elite que nunca ligou para o Brasil. Vamos falar mais de Brasil? Brasil elevou emissões de carbono e neste ritmo descumprirá sua parte no Acordo de Paris. Trump vai sair do Acordo de Paris. E o Brasil, refém. O Brasil está sendo monitorado de perto pela comunidade internacional. Vem cá, o que é a comunidade internacional? Quem são eles? Onde eles estão? Onde eles moram? Como eles se param? Não, comunidade. Que comunidade internacional, rapaz? Ai. Você é visto como um dos protagonistas no debate ambiental, tendo visto o aceno do atual governo, do Lula. A agenda do tema e a combinação de posições de influência, um debate geopolítico, porque vai ter o G20, né? Tá presidindo, o Brasil tá presidindo, e vai ter a COP30 no que vem.
Puro suco do entreguismo. Mais Brasil. Senado deve votar nesta terça regras para mercado de carbono no Brasil. Que país vocês acham que vai despontar? Os Estados Unidos do Trump investindo pesado na sua reindustrialização? Ou o Brasil do Dilma? O Brasil do mercado de carbono? O Senado deveria estar preocupado em estabelecer um projeto de país. Como o Brasil poderia se reindustrializar em um mundo de todos os países estão olhando para dentro e não atender os desejos de uma elite completamente desconectada do senso de realidade de como o povo está vivendo. Mas vamos continuar. Tem mais motivos para ficar com inveja. Eu vou ficar com inveja. E aí a gente vai trazer esse assunto para o Brasil e fazer uma pequena retrospectiva histórica. Vamos viajar para 1940, 50. Trump não é liberal. As polêmicas propostas do novo presidente dos Estados Unidos para a economia. Graças a Deus. A retórica do Estado mínimo, até recentemente muito associada à imagem que o mundo tinha do liberalismo americano, ficou em segundo plano no debate eleitoral que levou Trump à presidência pela segunda vez. O republicano concorreu prometendo aumentar as barreiras ao comércio internacional e expandir subsídios e isenções de impostos para os americanos, uma plataforma que se aproximou do populismo econômico e rompeu com a ideologia que até recentemente predominava em Washington, a do livre mercado. Trump veio para romper com tudo, para desespero dos liberais. A ideia de que o Estado deve restringir sua atuação a funções básicas, desregulamentar a economia e não interferir no comércio entre países, ganhou força. No fim da Segunda Guerra, chegou a ser promovida pelos Estados Unidos, na América Latina, através do uso do FMI e do Banco Mundial. Se quiser olhar isso daqui sob um aspecto diferente, um aspecto mais conspiratório, se você for no Arquivo Nacional, você vai encontrar um dossiê de 1989 que fala sobre ameaças à soberania brasileira. Deixa eu ver se eu só me lembro o mês que isso aqui aparece. Eu acho que tá no mês de setembro. Vou dar uma olhada aqui. Congresso, eleição. Não tá aqui. Deixa eu ver setembro. Olha aqui o índice. Instituto Hudson. Setembro, outubro. Vou dar uma olhada aqui. Vou mostrar pra vocês a capa desse dossiê que vocês vão entender. Já. Aí vocês vão entender participação do FMI no Banco Mundial, inclusive na própria história do Brasil. Vou abrir só aqui os índices pra olhar. Diplomacia. Aqui é o mês de novembro foi da bucha. Outubro, que foi que teve dossiê histórico. Eu acho que é esse daqui. Não, CPI 89, acho que é a CPI da Amazônia. Será que foi nesse daqui? Deixa eu ver se tem o dossiê. Talvez foi nesse daqui. Ou não. Foi esse aqui mesmo. Pronto, vamos lá. Vou voltar aqui. Com os Atlas fica fácil, né? Atlas, outubro. Aí você vai lá em dossiês históricos. CPI 1989. Aí a gente está comentando a CPI que teve na Amazônia, que mostra aí toda interferência, né? A ideia já de, inclusive, mercado de carbono na época. Deixa eu ver. Aqui o pessoal está falando de negociar, trocar terras, né, por dívida. Só dá uma olhada aí, lá o Benchmark falando isso. Aqui é um vídeo, inclusive, de quando o Jorge Soros, em 2007, foi entrevistado pelo Roda Viva e ele defende a criação do mercado de carbono. Olha que curioso, né? O Soros defende isso no Roda Viva. Aí a gente ia falando isso daqui e tudo mais. A questão aí é a moratória ecológica, trocar terras por carbono. Enfim, aí fala da família Benchimol, lá, papapá. Aí ia descendo. Ia descendo mais, vai descendo mais. Aí aqui, ó. Esse daqui é um dossiê disponível lá no Arquivo Nacional.
Pressões recentes sobre o governo brasileiro atentatórias à soberania nacional. Esse dossiê é fantástico. Ele é gigante e em determinada parte ele tem algo assim, ó. Dados conhecidos, atividades de estrangeiros e de organismos internacionais. Aí ele te dá quando, o que, como, onde e por quem. Tipo esse aqui, ó. Durante as negociações para empréstimo ao setor elétrico, iniciadas em 1987, ainda não concluídas, o Banco Mundial, esse mesmo Banco Mundial, que a gente acabou de comentar ali, né, falando que fez pressões no Brasil e tudo mais, o Banco Mundial fez várias exigências ao governo brasileiro relativas às áreas nuclear, ambiental, indigenista e de organização administrativa do país, tais como adesão ao Tratado de Não Proliferação de Questões Nucleares, aceitação de salvaguardas abrangentes, submissão das minutas de relatórios de impacto ambiental à aprovação do Banco Mundial. Aperfeiçoamento das condições de funcionamento da Secretaria Especial do Meio Ambiente. Confirmação dos títulos das terras dos ameríndios. Nomeação do advogado independente para os índios, tudo mais. Aqui acho que eu não coloquei... Deixa eu ver se coloquei mais coisas. Coloquei mais algumas poucas. Né? Deixa eu ver aqui, tá falando das ONGs e tudo mais. Aqui é o outro do BIT, né? Banco Mundial. Em dezembro de 88, o presidente da Fundação do Meio Ambiente, WWF, da RFA, dirigiu carta ao ministro alemão para cooperação econômica, solicitando que o governo daquele país votasse contra a concessão de empréstimo do BIRD ao setor elétrico brasileiro. Em dezembro de 88, o jornal The Gazette, de Montreal, Canadá, publicou editorial sugerindo que o governo canadense faça o possível para bloquear a concessão do empréstimo pelo BIRD ao setor elétrico brasileiro. Mais uma vez o BIRD, ó, em novembro de 88, as ONGs, aí coloca o nome, promoveram visita ao Canadá do índio Caiapó Paulinho Paiacã, com o principal objetivo de pressionar o governo canadense a votar contra a concessão de empréstimo do BIRD ao setor elétrico brasileiro. Aí nesse mesmo dossiê, possíveis objetivos, ele traz os grupos. Fatores que tornam o Brasil vulnerável a questões internacionais, aí sai citando, isso aqui é interessante. Consequências para o Brasil das pressões recebidas, aqui ó. As personalidades que atentam contra a soberania nacional. Fernando Gabeira, que está na Globo News, vejam só, né? Que curiosidade. Carlos Mink, foi ministro do Lula, né? CNBB, CIMI e o PT. Rapaz, o PT, né? Quem poderia imaginar, rapaz, que o PT estaria aqui? Então já se sabia. Em 1989, aquele dossiê de itens, que assim, quando, como, onde, porquê, etc, tudo mais, rapaz, tem trocentos itens que vão assim explicando o que é que foi feito, as pressões que o Brasil sofreu. É só pegar e ler, mas o povo não conhece sua própria história. Mas vamos continuar, vamos voltar. Eu nem esperava fazer essas voltas todas ao passado. Já vi que o tempo tá passando. Enfim, né? Mas esse sistema entrou em crise. Sistema aí, pós-segundo grande conflito, a democracia liberal está entrando em crise. O que ajuda a explicar a mudança representada pelo Trump no primeiro mandato e seu retorno ao poder. Liberal, ele não é. Diz Luciano Sobral, economista-chefe da Neo Investimentos, em entrevista à BBC News Brasil. Pensando em política econômica, no que a gente costuma associar ao liberalismo econômico, Trump está sinalizando na direção contrária. Um governo que está aparentemente pouco preocupado com a austeridade fiscal, que não defende o livre comércio, muito pelo contrário. A política de aumento de tarifa, de importações, de fechamento da economia ao comércio internacional, a política pública de reindustrialização, que envolve uma atuação do governo mais firme, tudo isso vai no sentido contrário do liberalismo econômico. Vai desespero dos liberais, graças a Deus. Se não é liberal, a agenda de Trump também não se encaixa exatamente nas ideologias econômicas clássicas, diz os economistas ouvidos pela reportagem. Quem dizia que os homens práticos são escravos de algum economista morto, mas não tem nenhum economista morto guiando o Trump. A política comercial protecionista e a ideia de que o país precisa ter saldo positivo na balança contra todos os seus parceiros comerciais, ele exemplifica, se aproxima do mercantilismo, modelo que vigorou na Europa antes da Revolução Industrial. E aqui eu acho que resume melhor. O Trump, o que ele tem, na verdade, é um discurso nacionalista. As propostas têm como linha mestra a ideia de que são voltadas para favorecer os cidadãos e as empresas americanas. Aumentar a tarifa é algo que, na minha leitura, acaba prejudicando mais do que ajudando, mas o discurso nacionalista, na visão do liberal, atrapalha. Vamos ver na hora de colocar em prática se vai atrapalhar ou se vai fortalecer os Estados Unidos.
O rompimento que Trump representa se encaixa em um processo mais amplo, com repercussões que vão além dos Estados Unidos. E a gente comentou nos últimos meses, teve até um editorial do William Vac, né, o fim da era liberal, né, o consenso de Washington chegou ao fim. A globalização provocou profundas transformações na estrutura da economia americana. A indústria perdeu importância, parte da produção foi reorientada principalmente para a Ásia, para aquele país vermelho, e os serviços passaram a ser o principal motor de crescimento, respondendo hoje por 70% do PIB americano pelo lado da oferta. Em paralelo, países como a Comunada viram suas economias crescerem e ganharem importância geopolítica. Assim, se hoje, aquele país que muita gente não suporta está do tamanho que está, foi graças aos liberais. É o resultado prático do liberalismo colocado em prática. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais rico do mundo, mas perderam o protagonismo e a influência que tiveram no pós-guerra e no período logo após o colapso da União Soviética. Os Estados Unidos promoviam o liberalismo quando eram os grandes competidores internacionais na produção de manufaturados. Queriam promover porque eram exportadores. Conforme essa competitividade vai desaparecendo, a motivação vai desaparecendo também. Isso daqui um amigo estava me contando. Tem até livro sobre isso, né? O pessoal usa a analogia de chutar a escada. O cara sobe, depois que ele sobe, ele chuta a escada. Aí ele chuta a escada, porque ele já tá lá em cima. É muito difícil qualquer indústria se desenvolver sem um apoiozinho, uma proteçãozinha. Uma coisa é aí que vem as distorções. No Brasil, não tem uma preocupação real. O que tem no Brasil é campeão nacional. Eu acho que é uma palavra que traz memória no coração de todos. Todo mundo sabe que é um campeão nacional. É isso que tem no Brasil. Lá não. Lá é outra coisa. Lá é realmente assim, é uma preocupação real em trazer algum tipo de ganho para o país. Do ponto de vista dos eleitores, a transição de uma economia baseada na manufatura para a economia de serviços é dolorosa. Olhando o Brasil, a trajetória econômica, né, de como vinha a economia brasileira, a gente já teve indústria em determinado momento. Hoje em dia a economia brasileira está uberizada. O povo só tem basicamente setor de serviço, entrega, Uber e tudo mais. Aquela história, né? O cara se forma em engenharia para trabalhar de Uber. Tá bacana? Tá bacana ou tá doloroso? Tá bacana ou tá doloroso? Não é uma transição suave. A demanda por trabalho pouco qualificado diminui. E isso vira um problema político. Nesse sentido, para o economista Francis Fukuyama, o grande recado das urnas nesse 5 de novembro foi a rejeição dos americanos ao liberalismo. Nos últimos dias, está se discutindo bastante a questão da escala, né? Fim da escala 6x1. E aí tem uma galera gritando como se fosse um absurdo discutir qualquer tipo de coisa. O Estado jamais pode intervir em nada. Aqui é um exemplo, você vê. O Brilliant, né, que é o Ademir, é um perfil de memes. Aí ele coloca os de direita hoje, nesse exato momento. Porque você não pode ser de direita e... Não, assim, ser de direita é basicamente ser um libertário que prega a extinção do Estado. Aí ele comenta, eu quero mais intervenção estatal na economia. Não é bem isso que acho que o pessoal quer. Mas tudo bem. Aí o Black Sheep, né, o Edson lá da História Magister, ele responde, não misture conservador com liberal para não passar uma vergonha dessa. Se vocês acham que é a economia acima de tudo, eu não quero nada contigo mesmo, não. E aí vem um rapaz, né, um grande cavaleiro, Zé Cruzadinha, para falar. Conservador também é liberal na economia. Não existe conservador sem ser liberal na economia. Então vamos voltar, né, à própria história brasileira. Quando a gente volta para o passado, numa era em que o Brasil discutia indústria, sabe? Que discutia, assim, tem que ter alguma coisa nesse país, não dá para ficar nesse marasmo de sempre. Você tinha duas vozes, que cada um definiu um caminho diferente. Você tinha o Goodin, junto ao Roberto Campos, avô, né? São os dois grandes nomes do liberalismo brasileiro, um grande entreguista, a gente já fez, ele aparece no Dulles 2, junto lá com a turma do Azevedo Antunes, né? A turma dos Rockefeller. E do outro lado você tinha o Roberto Simonsen. Roberto Simonsen não era um liberal, era um conservador, inclusive foi parlamentar. E aí você vê, Simonsen foi um parlamentar conservador na esfera política, defendendo até a cassação do registro do Partido Comunista. E ele não era liberal.
conservador, pediu a cassação do Partido Comunista e nada liberal. E aí? Ah, se você é conservador, você tem que ser liberal. Não existe essa regra. Esse livro aqui, eu recebi esse print ontem. Não foi nada disso aqui foi planejado. Ontem eu queria ter comentado essa matéria do Trump, não deu tempo. E eu sempre falo pra vocês, quando não dá tempo eu nem me estresso. Porque eu sei que, sei lá, vai acabar aparecendo uma coisa mais interessante. Talvez essa demora foi proposital. Um amigo meu mandou isso daqui. Eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da jornada de trabalho, nem tanto. Vou até mostrar aqui quem foi que escreveu. Quem escreveu foi esse rapaz aqui, ó. Não conheço. Jonathan Liman. É doutor em Teologia Política, mestre em Teoria Política e diretor editorial do Ministério 9 Marcos. Professor de Teologia em diversos seminários. E também é autor, editor de outros 18 livros e um dos apresentadores do podcast Pastor's Talk. Ele é presbitério da igreja Calvary Baptist Church e vive em Washington, D.C. com a esposa e suas 4 filhas. Ou seja, um pastor cristão, tá? Escreve sobre política. Aí meu amigo me mandou isso daqui. Uma ilustração contemporânea de como os governos produzem paz e prosperidade pode ser encontrada no trabalho da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, que é a FAA. A FAA fixa regulamentos sobre tudo, da instalação de rebites no corpo de uma aeronave ao conhecimento do piloto sobre meteorologia. Isso é uma ingerência governamental? Isso vai além da autorização de Deus em Gênesis 9? Você poderia tentar fazer uma pesquisa de internet sobre queda de aviões comerciais causadas por erros de pilotos ou falhas técnicas ao longo dos últimos 30 anos. Você encontrará dezenas de acidentes ocorridos em países menores e mais pobres. Encontrará, contudo, apenas talvez 2, entre empresas aéreas norte-americanas durante esse mesmo período. Em outras palavras, os regulamentos da FAA seguramente salvam milhares de vidas a cada ano. E isso está vinculado à incumbência do governo de promover a justiça. Se não tivéssemos esses regulamentos, é provável que a ganância, de tempos em tempos, colocasse em risco diversos padrões de segurança em nome do lucro financeiro. E vocês vão negar que tem. A turminha que às vezes só pensa no lucro. Não, tá meio assim, vai lá, acho que dá certo. Só mais uma viagem, na hora que pousar a gente faz a manutenção. Em outras palavras, governos existem para construir uma plataforma sobre a qual os seres humanos possam se esforçar para cumprir o mandato divino de senhorio. É uma plataforma de paz, ordem e prosperidade, ainda que deve estar sempre vinculada ao chamado mais essencial de promover a justiça. Numa linha um pouco similar, menos teológica, voltando para o Brasil de novo, a gente comentou isso daqui em junho de 23, quando a gente comentou sobre o Instituto Internacional da Ilha Amazônica. Primeira vez que a gente comentou isso daqui. O Ilha Amazônica, né, foi a tentativa da ONU, que a gente acabou de comentar, junto com a Unesco, de criar um instituto para internacionalizar a Amazônia. Basicamente isso. Reuniões estavam acontecendo lá na época em Belém, que vai ser agora a COP, né, 30. Coincidências, você vê que as coisas vão se repetindo. E aí quem atuou de forma assim intensa para impedir, né, mais um ataque à soberania nacional foi nosso ex-presidente Arthur Bernardes. E aí o Arthur Bernardes, dentre outras figuras, em 1945, né, o Arthur Bernardes é o fundador, junto com outras figuras, do Partido Republicano. Vejam só. O Partido Republicano foi fundado por Arthur Bernardes, ex-presidente do Brasil, em 1945. Bem como nomes de extração nacionalista e conservadora. Será que esse Partido Republicano conservador nacionalista era um partido liberal? Aí olha que interessante. O partido era forte, né, no Paraná. Aí tinha Arthur Bernardes, Gabriel Passos, Celso Branco e tudo mais. Nelson Lula apoiava o DN, o PSD. Aí estava lá a questão, né, visão política. Na parte política, defendia o Pacto Federativo da República sob o regime representativo, autonomia política e administrativa dos estados, assegurados à unidade nacional. Rapaz, o Partido da República acreditava na existência de separação dos poderes, ou seja, executivo, legislativo, judiciário, acreditava no bicameralismo, sufrágio universal e voto obrigatório, direto e secreto, e da proibição da reeleição do presidente da República e dos governadores de estado. Economicamente, o partido defendia a intervenção do Estado para estimular, amparar e suprir
a iniciativa privada, as funções de regular a concorrência e evitar abusos e exploração que sacrifiquem a economia coletiva. Para o partido, o Estado devia se abster das atividades de produção ou intermediário da economia. O Estado jamais deveria ter uma boné Brás, geladeira Brás, carro Brás. Não, o Estado não produz. O Estado não produz. Mas o Estado tem que existir para garantir que existe concorrência, que não existem oligopólios, que não existem monopólios, que não vai vir um campeão nacional, que é o que ocorre na era Lula, passando por cima de tudo e todos. Esse é o papel do Estado. Então, assim, as pessoas comentam sem conhecer a própria história de país, sem conhecer a própria história do próprio país. Dever-se manter a propriedade privada como elemento de liberdade do indivíduo e como melhor forma de utilização social dos bens, sujeitando-se, porém, o seu exercício às limitações do interesse coletivo. Por fim, o partido acreditava de assegurar a produção em bases econômicas e da descentralização industrial com a localização das fábricas mais próximas das matérias-primas. Aquele vídeo que eu trouxe até esses dias do Otávio Guedes, que ele fala, cara, o que fala no Brasil é um prédio de país, de decidir. Cara, qual é a vocação? É a vocação agrícola? Então pronto, então vamos lá. Vamos lá, então vamos assim, ó. Não vai poder cortar disso. O que é que precisa? É naquela região. Então ali é a região produtora. Então vamos criar lá a linha de trem, vai desaguar no porto, ficar tudo resolvido para fortalecer o processo. O pessoal tá pegando aqui basicamente isso e falou, vem cá, vamos analisar o Brasil diante das suas particularidades. Região tal tem isso. Pô, tem isso, então naquela região, sei lá, vale a pena produzir X. Então vamos botar a indústria de X lá, porque a região, a geografia, a matéria-prima, tá lá. Vamos para lá. Um dia no Brasil, a gente já teve algo assim. Dá para ter esperança. Lá nos Estados Unidos, eles estão voltando para base. Igual o Mano Brown falou, voltar para as bases. A própria questão das ideias dos pais fundadores, né, do próprio Alexander Hamilton, estão voltando. Até os democratas estão entendendo que isso é importante. Só no Brasil que você tem uma esquerda globalista e grande parte da direita está no colo dos liberais, que também são globalistas. Mas tá aí, exemplos concretos da realidade brasileira. Exemplos históricos que aconteceram para mostrar que, pera aí, irmão, você não é obrigado a ser liberal, não. Você não é obrigado a ser um entreguista globalista, não. Relaxa aí. Relaxa. E falando de entreguista, né? Nosso vassalo mor, Lula, tá com problemas. Esses dois tweets aqui acho que dizem muito. Um está defendendo a Gleice. O outro está criticando a Gleice. Mais uma vez aquela tese da direita, né? Vocês já viram a esquerda brigar em público? Aqui, ó. Todo santo dia a esquerda briga em público. Todo santo dia. Mas quem apronta e não quer ser criticado, mete esse migué. Todo apoio ao PT e sua presidenta, a Gleice, por assinar o manifesto de repúdio aos cortes das empresas públicas exigidas pelo mercado financeiro. Essa é uma posição corajosa para ajudar o governo Lula a enfrentar o capital. Aí o Cantalice, o Breno Altman, vocês conhecem, né? Jornalista, posições estranhas, enfim. E o Cantalice é o presidente da Fundação Perseu Abramo, né? A fundação do PT. O PT é o partido do Lula. Tem no ministério Haddad, um de seus principais quadros. Não pode brincar de governo e oposição ao mesmo tempo. Não pode ser objeto de lacração de quem quer que seja. Os esforços que a equipe econômica estão fazendo têm o apoio do Lula. Se assim não fosse, bastava desmenti-los. Ou seja, você de esquerda que está falando que o Haddad é um infiltrado, é mentira. Lula e Haddad estão 100% alinhados. O Cantalice garante. Então, todo esse corte que vocês da esquerda estão desesperados é com aval do Lula. O Lula concorda com isso daí. Aí, para você entender, duas notas da Mônica Bergamo. A turma achou por bem, porque o Lula traiu tanto,
esquerda. A turma precisou fazer um documento contra o Lula, contra os cortes de gastos. Pacote de Lula racha PT e deputado diz que Gleisi assinou manifesto contra, né, sem consulta interna. Amigo pessoal de Lula, de Janja e quadro histórico do PT, Emílio de Souza afirma que é absurdo afirmar que presidente Haddad se prestaria um papel de algoz e de direitos sociais. Aí depois dessa nota, da Gleisi dá uma recalculada de rota. Gleisi assinou um manifesto contra a pressão do mercado e da mídia, não criticando o Lula. Não foi contra o Lula, é contra a pressão do mercado financeiro. Balela, né? O Cantarelli está deixando claro. Tudo com aval do Lula. Em relação à situação econômica do Brasil, olha como esse tweet envelheceu bem, né? Não sei se jornalista, torcedora, propagandista é um termo melhor. Propagandista do governo Lula, Júlia do Alib, lá da Globo News. Detalhes do arcabouço agora na Globo News com Valdo Cruz. Déficit zerado em 2024, superávit em 2025, dívida estabilizada em 2026. Não tá zerado não, hein? Tá ruim, viu? Tá ruim, o rombo nas contas públicas está gigantesco. E olha que painho meteu imposto, viu? Ave Maria, que foi taxa pro povo pagar. Lula sem dó e piedade, implacável. Implacável. Aí, junte essa confusão de corte de gastos. Deixa eu ver se eu botei... Aí, peraí. Peraí que faltou uma notícia aqui importantíssima. Uma notícia histórica importantíssima. Como é que ficou aqui fora do... Aqui, rapaz. Oxente. Não podia passar o vídeo. Eu sabia que era antes desse tweet do Luiz Marinho. Pronto. Peraí. Aqui é histórico. Histórico a notícia dessa. E mostra muito bem, né, o que é o PT. Então, tá aí, né? PT revoltado, não pode cortar. Não pode cortar gastos, é traição. Jornal Espanhol corrige declaração de Lula sobre Dilma. Beleza. Só despiorou um pouquinho, mas continua ruim. O que foi que aconteceu? Em 2017, Lula deu entrevista o jornal espanhol chamado El Mundo. No primeiro momento, foi publicado que Lula dissera: o segundo erro, a Dilma, veio quando a presidente anunciou o ajuste fiscal e traiu o eleitorado que havia eleito em 2014, a qual havíamos prometido que manteríamos os gastos. Só que à tarde, o jornal El Mundo alterou a frase do Lula para: o segundo erro, da Dilma, veio quando ela anunciou o ajuste fiscal. E o eleitorado que havia eleito em 2014, ao qual havíamos prometido que manteríamos os gastos, se sentiu traído. O Lula do Velho Testamento sabia que cortar dos mais pobres é traição. O Lula 3.0, né, é vassalo da Faria Lima. Essa aqui é uma boa matéria para você bater um print, bata uma foto, um print, deixa no seu celular. Se você tem um petista que trabalha com você, na sua faculdade, escola, você puxa o assunto do corte de gastos. Na hora que ele tentar passar um pano pro Lula, você fala: mas irmão, olha isso aqui. O que é que mudou, hein? Por que o Lula mudou de opinião? Antes era errado, agora tá certo. E o Lula faz essa análise por quê? Porque a Dilma, no final do dia, foi impeachmentada, né? E aí? E aí? Cadê a coerência do Lula? Voltando a falar da questão da escala, né? Fim da escala 6x1. Esse tema, gente, eu acho que ele não está sendo bem abordado pelos políticos da direita. Beleza, você chegar para uma pessoa que acompanha a política e falar assim, uma pessoa que tem um pouco mais de estudo e falar: olha só, não dá para você, através de uma canetada, mudar de 6x1 para 5x2, 4x3, qualquer coisa que seja, sem ter uma redução do salário ou sem precisamente aumentar o preço, né? E você começar a explicar a pessoa isso. Beleza. Se você explica, já fica difícil, mas pelo menos você explicou. Então algumas pessoas vão entender. Você tem que explicar, e você tem que explicar isso aí de uma forma simples, para o cara entender numa boa. Mas tem muita gente na rede social com aquele papo: tá achando ruim? Se demite e procura outro emprego.
Ontem eu vi uma postagem muito sacana, até do Alberto Cantalice, que ele pega o seguinte: salário do trabalhador que trabalha 6 dias por semana, 1.300 e pouco. Salário do deputado bolsonarista que votou contra a PEC e só trabalha 3 dias na semana, 44 mil reais. Você sabe que isso é uma sacanagem, você sabe que isso é uma manipulação, mas quantas pessoas que não acompanham política vão olhar para aquilo ali e falar: rapaz, velho, olha pra isso. Lá vai os bolsonaristas gente ruim, viu? Governam para as elites. Então, sabendo que a esquerda já joga abaixo, porque isso é ser a esquerda, né? Eles sempre jogam baixo. Sabendo que eles jogam baixo, tem que tomar cuidado 2 vezes mais, para na hora de comentar, não querer comentar, porque no passado eu já trabalhei isso aqui. Cara, beleza, a gente entende que no passado você já se esforçou muito, etc e tudo mais, mas o mundo é um pouquinho mais complexo. Usa o cérebro nesse momento. Você não precisa ser a favor de acabar com o 6x1. Você não precisa assinar a PEC da Erika Hilton. Mas coloque esse assunto de uma maneira que a pessoa entenda. Não queira ser o bambambam, não queira se vender como o grande cara brabo que trabalha 1.001 horas e é isso aí, até hoje você trabalha, você não tira a fé, você faz, você acontece. Não fale isso, cara. É ruim. Isso pega. E teve muito comentário assim. Eu não vou nem trazer nenhum vídeo para não gerar polêmica e não querer ser mais realista que o rei. Mas isso rolou. Aí você vê. Esse era um tema que a gente podia estar surfando e falar, cara, assim, ó, essa discussão prova que o trabalhador está insatisfeito. Vamos começar a debater como melhorar a vida do trabalhador. Não necessariamente a coisa vai melhorar lidando com a questão da escala. É o quê? Redução de carga tributária? É o quê? Então, mas começar a ter uma discussão para as pessoas verem e falar, pô, peraí, aqueles caras estão preocupados em melhorar a vida do trabalhador, estão ali estudando alguma coisa. A primeiro momento não é a questão da escala, mas eles estão ali, estão vendo alguma coisa. Pô, bacana, eu quero que minha vida melhore. Ele pelo menos vê que existe uma preocupação vinda da direita de que o cara está preocupado com ele. E eu digo isso porque, olha para isso daqui. Ministro do Trabalho de Lula. Como dito em nota, o Ministério do Trabalho entende que a questão da escala deve ser tratada em convenções e acordo coletivo de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável quando resulte de decisão coletiva. E aí o Felipe Neto critica o ministro do Trabalho do Lula. É vergonhosa a posição do ministro do Trabalho sobre o fim da escala 6x1, basicamente lavando as mãos e dizendo que isso deve ser tratado em convenções e acordos. Luiz Marinho: aguardamos sua mudança de postura e reconhecimento do erro grotesco e vergonhoso desta tarde. A esquerda tá brigando, o governo lá não tá apoiando isso daqui. Era pra pegar esse clamor popular e começar a ter um debate sério de coisas que realmente tem alguma possibilidade de prosperar. Mas não é boa. Sabe, jogando limpo, não é prometer utopia. É prometer o que é possível, falar que a gente vai começar a debater melhorias para a vida do trabalhador. Vocês não querem melhora de vida? A gente vai começar a debater. O que? Aí vamos começar a debater, traz pessoas, traz representantes, diversas categorias, vê a demanda dos empresários, vê se não tem nenhuma chance de cortar algum imposto. Vamos ver. Mas tinha que dar essa discussão. A esquerda tá apanhando, mas se o governo Lula tá apanhando do Felipe Neto. E quando você observa o clima na esquerda como um todo, escuta isso aqui, ó. Olha, sobre o Lula, o presidente Lula, desde o começo do ano, desde a primeira pesquisa, ele vem caindo, uma curva negativa em todas as pesquisas, né? Oh. E aí sempre tem várias razões, vários motivos. Além do que o Thales já falou da carestia, né, do preço dos alimentos e tal, tivemos também um aumento grande nas contas de luz, né, na energia elétrica, e principalmente uma sensação de mal-estar generalizado, que é difícil localizar exatamente a causa disso. Mas se você pegar o noticiário em geral, e principalmente nas redes sociais, é uma coisa assim, parece que vai acabar o mundo, que o Brasil está tudo ruim, que nada presta e tal. Não sei se vocês acompanham, eu vejo muito rede social, e não sei muito longe, né? Isso mesmo, comentários que entram nas nossas colunas, né? Quando a gente escreve coluna, é só ver os comentários, que é uma coisa claramente orquestrada e tal, e que tem uma influência muito grande. Isso não é só na época de eleição, de campanha eleitoral. As redes sociais agem o tempo todo, né? E aí você pode criar uma percepção negativa de algo que não é tão ruim, que é o caso da economia brasileira,
como foi o caso do Biden nos Estados Unidos, que o Thales já citou, né? Aliás, tem uma outra coisa que eu me lembrei, o Biden foi, no começo da campanha, antes daquele debate desastroso, ele estava com 40% de aprovação, né? E nos Estados Unidos é considerado baixo isso. O Lula está com 35%, né? 35,8%. Os maqueteiros, em geral, dizem o seguinte: um presidente não pode chegar ao piso de 30%, porque daí para baixo é irrecuperável, fica muito difícil se recuperar. Tá aí, né? Estão preocupados com a pesquisa de popularidade do Lula. O Lula com popularidade cada vez mais baixa, num cenário, vocês estão vendo aí a questão da escala, a galera criticando o governo Lula, Glaze criticando o arroxo fiscal, e o pessoal relembrando também o Lula. Esse aqui, que é uma análise de 2026, deixa para comentar amanhã, para comentar um texto curioso, no mínimo curioso, publicado no Brasil 247. Esse aqui é aquele típico texto que acho que todo mundo que é de direita deveria ler, para cair na real. Parar de acreditar em alguns mitos do tipo, vocês já viram a esquerda briga? Esquerda fará com Lula o que fez com Dilma. A direita está se fortalecendo no Brasil porque a sua militância não sabota os políticos do seu campo como a esquerda faz com os políticos do seu. Oi? A direita não sabota? Está de brincadeira, né? Só ver agora o movimento intergaláctico. Só ver o que foi também o movimento do Marçal. Alguém vê um político de direita sendo difamado ou xingado por gente do seu campo? Vem cá, quando a galera aí intergaláctica chama Bolsonaro de frouxonaro, né? Porque isso vem acontecendo já há alguns meses. Frouxonaro. Acho que isso é xingado, né? Quando fala que Bolsonaro é um vagabundo, um safado, um filho de uma, você sabe o quê? Eu acho que tá xingando Bolsonaro, né? Assim, vocês aqui, cara, essas coisas acontecem na esquerda também. É por isso que a esquerda só ganha, porque eles são unidos. Não, cara, a esquerda ganha porque eles são estruturados. Não é sobre união, é sobre ter uma estrutura. Vence quem tem a melhor estrutura. Não é quem tá mais unido. Que união? O povo só falta sair na mão todo santo dia. Todo santo dia. A presidente do PT está brigando com Lula. No caso de Bolsonaro, nem preciso falar. Tem um nível de apoio no seu campo político que nenhum político no campo da esquerda jamais teve. Deus está vendo, né? Apanha todo santo dia. Quase todos se viraram contra ele. E seguem acusando de mil coisas, colocando até palavras na boca dele que ele nunca disse. No caso de Lula, setores da esquerda o atacam por qualquer coisa. Por Bolsonaro não é? E alguns ataques são de deixar os bolsonaristas com inveja a tal nível de ódio. Uai, quando a direita fala que o Tarcísio tem que perder a vida nas mãos do PCC, é o quê? Quando faz meme com o Bolsonaro, né, dentro de um caixão, é o quê? Quando fala que infelizmente o Adélio não girou. E nem da direita falando isso daí. No 7 de setembro teve muita gente falando isso. O erro do Adélio não foi ter girado. É a mesma coisa. A diferença é que a esquerda é estruturada. Foram 40 anos de trabalho. 40 anos de trabalho. Mas a militância, no final do dia, é um bando de maluco. Para essa esquerda, Lula não sabe escolher ministro do Supremo, não sabe fazer política econômica, não sabe fazer política internacional, não sabe nomear ministros e é vendido para a direita. Pronto. Se você troca para essa direita, troca Lula para o Bolsonaro e troca o vendido para a direita, vendido para o Centrão, é o mesmo discurso. Porque não dá nela um estelionato eleitoral. E não faz isso sob o argumento de que quem venceu a eleição presidencial de 22 foi uma frente ampla, simples assim. Com Dilma foi pior. Quando ela governava, foi uma relação aos dois primeiros governos Lula, mas no caso do terceiro, o ódio e a burrice dessa esquerda estão iguais ou piores. Agora, porém, a coisa foi mais longe. Movimentos sociais, sindicatos, partidos de esquerda divulgaram um manifesto crítico ao ajuste fiscal devido a medidas que podem vir a ser adotadas pelo Haddad, né, e pela Simone Tebet. Bom, no governo Bolsonaro, os partidos até direita, como o Partido Novo, que o presidente deles, o Eduardo Ribeiro, é o mesmo presidente até hoje, pediram impeachment de Bolsonaro. Que o Deltan Dallagnol pediu impeachment de Bolsonaro. Falou que o Bolsonaro deveria responder por crime de responsabilidade, por lutar por mais transparência nas eleições.
Tem cara mais pilantra que o Deltan Dallagnol, mas tá aí, ó, o Partido Novo. É a mesma coisa aconteceu. Movimento social tipo MBL também. A manifestação de 2 de setembro de 2021. A mesma confusão. A diferença é que o PT é estruturado. Tem muita gente na máquina. Foram mais de 40 anos de trabalho ocupando espaço. Então, por mais que tem os malucos fazendo gritaria, jogando contra, os caras seguem inabalável. O documento destaca que essas medidas ameaçam políticas públicas, lançam uma plataforma digital para coletar adesões individuais contra o governo Lula, pois está pretendendo prejudicar os trabalhadores. Ou seja, Lula não sabe o que está fazendo. Ou se sabe, tornou-se o vilão que, sem necessidade, vai prejudicar os trabalhadores, cortando na carne da maioria deles, passando facão em conquistas históricas. Aí cita a questão do BPC, FGTS, piso constitucional da saúde e educação. Claro que devido a tudo isso ao mercado, mas na acusação está implícito que Lula vai fazer o que o mercado quer. O resultado disso é muito fácil de prever. Quem votou em Lula passará a reprová-lo por estar cedendo aos vilões do mercado. O que vai acontecer em 2022? A campanha do voto nulo. Com isso, a popularidade cai, como caiu da Dilma, durante ataques idênticos, que essa mesma esquerda fez a ela desde 2013, até ser aprovado seu processo de impeachment. Aí começa a gritar nas ruas o tal, não vai ter golpe. Mas teve golpe, né? Teve Lula em 22. E teve porque era tarde demais para apoiar Dilma, né? Campanha do voto nulo e tantas outras. Nos 30 dias de junho de 2013, a esquerda, que se diz mais de esquerda que a esquerda que ficou ao lado da presidente, derrubou a aprovação dela pela metade e depois continuou batendo até ela cair. É basicamente isso, né? Desde ali de 2020, teve uma galera que não sossegou todo santo dia. Bolsonaro. Nossa, os super conservadores, o patatismo. Lula está se segurando, mas uma sangria de votos no seu campo político pode ser fatal. Ah, Eduardo, então não pode criticar Lula para ele não cair? Depende do que você quer. Se quer ser governado pelo Bolsonaro, pelos filhos dele, pelo Tarcísio, a polícia, né, autoritária, está no caminho certo. Agora, se não quer, então você está agindo como idiota. Como explicar a essa gente que Lula não tem poder suficiente para impor tudo o que uma esquerda que nem votos no Congresso tem quiser? Pois é, né? O Lula também não tem votos no Congresso. Olha só, né? Parece que as pessoas não percebem que o Lula, ele jamais, se dependesse dele... Não, Lula não, o PT. O PT jamais daria um ministério pro União Brasil. Jamais. Não é porque a União Brasil é de direita, é porque o PT, se pudesse, ele ficar com todos os cargos pra ele. Dá porque precisa. Porque precisa. Não tem número no Congresso. Devia ser coisa simples, mas tanto a militância na esquerda quanto a militância da direita, as duas ideologias no Brasil... Sabe? É gritaria. Graças a Deus que a esquerda é gritaria. O grupo que se organizar vai sair melhor. O grupo que se organizar, tiver a humildade de olhar e falar, cara, vem cá, vamos aqui traçar uma linha mínima, sabe aqui, ó, vamos traçar aqui uma linha no chão. Fala, infelizmente o que tem por hoje é isso, e vamos lá, vamos estruturar, vamos fazer um projeto grande, vamos entender que não vai ter... Que em alguns pontos aqui a gente vai, sei lá, vai emplacar essa pessoa aqui, vai emplacar essa pessoa lá. O importante é ter uma maioria no Senado, ainda que seja daquele jeito, né? Uma maioria extremamente ideológica, super conservadora. Senão não vai. O PT está patinando. Os dois lados estão com problemas. Inclusive você vê, né, o resultado do Centrão na eleição municipal. Os dois lados não estão patinando. Acho que a direita foi bem melhor por conta de Bolsonaro. Pra quem fez, tu quer unir isso aqui? Não, eles são estruturados. Só que essa estrutura que foi montada pela esquerda, pelo PT mais especificamente, ela foi ruindo conforme os anos foi passando. Ela foi se enfraquecendo. Diversos fatores. Escândalos de corrupção, galera que foi presa, galera que já bateu as botas porque ficou velhinho demais, né? Enfim... O tempo passou, né? O Brasil mudou, não conseguiram se adaptar às novas tecnologias, à internet, né? Não conseguiram censurar a oposição. E aí ele termina falando que a esquerda precisa é tratar de ganhar as eleições e ajudar a equilibrar o jogo, sobretudo no legislativo. Sim, é o que nós precisamos fazer. Mas, como partidos políticos que nunca elegeram ninguém, ou que elegem sempre bancadas minúsculas, farão para sair do isolamento político em que se meteram, tipo o Partido Novo.
Ontem isso eu não sei, mas o pessoal na live lá no canal Secundário tá me relatando que o Marcel tava dando entrevista falando que tem vários parlamentares no PL que estão falando para ele que estão extremamente satisfeitos com as decisões políticas de Bolsonaro, principalmente no que diz respeito à escolha para as disputas do Senado em 2026. Eu falei, pronto, agora o Marcel Van Hatten é porta-voz dos intergalácticos do PL, só pode. É incrível. É sempre, né? Sempre vem deles as confusões. Só para mostrar um pouco mais das confusões no PT. Lideranças do PT em Minas trocam farpas públicas após resultado ruim em eleição municipal. Quem? Rogério Corrêa e Reinaldo Lopes. Candidato derrotado do PT em Belo Horizonte abre fogo contra Reinaldo Lopes e expõe racha interno. Ah, mas briga no privado, esqueça briga em público. É a mesma confusão. A mesma confusão. O grupo que se organizar, se estruturar melhor, vai levar a melhor. Quem tá surfando nessa briga, nessa confusão, é o Centrão, não é o PT. Não é a esquerda, é o Centrão. O Centrão tá aí, sorriso aqui, ó, de lado a lado. Kassab aí que todo mundo fala, tá sorrindo de lado a lado. Ele quer isso, ele quer a esquerda fraca, a direita fraca, para tentar finalmente emplacar a famosa terceira via no Brasil. Mas é isso. Tinha mais coisa para comentar ainda sobre o problema do Lula, alguns apoios aí que alguns partidos e políticos já falam que não vão apoiar o Lula em 2026. Esse a gente comenta amanhã, possivelmente, juntamente aí com Bolsonaro e outras coisas. E é basicamente isso, sabe? Analise a política de forma um pouco mais fria, sabe? Em base de dados. Não tire simplesmente impressões, né? Tem alguma base na hora de você afirmar algum tipo de coisa. Eu, em geral, mostro. Eu comento algo e falo, tá aqui, ó. O que eu estou mostrando está aqui. Você pode ver com seus próprios olhos. Normalmente, as explicações simplistas estão erradas. Normalmente, elas estão erradas. Ah, a gente tem uma coisinha a mais. Tem alguns fatores que o pessoal sempre gosta de deixar de lado. Mas você tenta falar, aí tá passando pano até isso, aquilo outro. Enfim. Se não votou em mim ainda no iBest, considere votar para eu derrotar o Calejon. Realmente vai ficar entre nós dois, eu versus o Calejon, afinal. Primeiro na descrição. Se tiver meu trabalhinho, você vai pôr um pouco mais, passar no canal, tem um botão de valeu, tem um page na inscrição e tem um Atlas brasileiro, que vocês veem, né? Não é que eu quero pegar o Atlas, é porque eu sei que tá lá mais ou menos fácil de achar e os assuntos estão estruturados. Acho que coisas relevantes para entender o Brasil. Passado, presente e nos preparar para o futuro. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. E daqui a 2 dias, depois de amanhã, tem um Atlas de Setembro publicado. E é isso. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!